Bom, vamos pular direto para o que interessa e mergulhar numa das narrativas históricas mais fascinantes da antiguidade. O que a gente vai fazer aqui é uma análise detalhada da história descrita nos 19 primeiros capítulos do primeiro livro dos Reis. A nossa ideia é mapear passo a passo o auge absoluto e, em seguida, o colapso dramático de toda uma nação. A gente está falando de intrigas políticas pesadas, projetos arquitetônicos que pareciam literalmente impossíveis para a época e figuras carismáticas cujas decisões mudaram todo o mapa geopolítico do Antigo Oriente Médio. Então, entender os nomes, as datas e os motivos por trás de cada ação aqui é essencial para a gente sacar como o reino de Israel foi do topo do mundo para uma fratura super violenta. Ok, para a gente entender essa história toda, vamos dividir a estrutura macro dessa grande narrativa em 4 blocos principais. Primeiro, a ascensão e a sabedoria de Salomão. Depois, o templo e a queda do império. O terceiro bloco traz o reino dividido. E para fechar, a gente foca em Elias e no confronto do Monte Carmelo. Então, começando logo com a primeira parte, a ascensão e a sabedoria de Salomão. Vamos pensar no seguinte cenário. O início do texto não tem absolutamente nada de glorioso. Na verdade, mostra uma vulnerabilidade imensa. O todo-poderoso rei Davi envelheceu. A saúde dele está falhando rápido e ele precisa de cuidados o tempo todo. E na política, a gente sabe, quando um líder absoluto começa a decair, isso cria um vácuo de poder imediato e extremamente perigoso. No 40º ano do reinado, Adônias, um dos filhos mais velhos dele, tenta dar um golpe e tomar o trono, puxando militares e líderes religiosos para o lado dele. Mas aí, dias depois, a mãe de Salomão, Betsaba, e o profeta Natã entram na jogada. Eles lembram Davi de uma promessa antiga e garantem que Salomão seja ungido rei às pressas. E logo depois da morte de Davi, o texto é bem nu e cru ao mostrar como Salomão garante a sua cadeira. Ele simplesmente elimina rivais políticos e generais insubordinados, como o próprio Adônias e Joabe, seguindo as últimas instruções que Davi deixou no leito de morte. E aí, com o poder militar consolidado, a narrativa muda o foco para a capacidade intelectual desse novo rei. O texto relata que Salomão vai a Gabaon e tem um sonho com a divindade que oferece a ele literalmente qualquer coisa. Com muita humildade, ele pede só um coração sábio para governar. Mas a grande prova pública dessa sabedoria acontece logo depois, num dilema moral bem famoso. De quem é o bebê? 2 mulheres dividiam a mesma casa, as 2 deram à luz. Um dos bebês morre sufocado durante a noite e no dia seguinte as 2 afirmam ser a mãe da criança viva. E o pior, não tinha uma única testemunha. E isso ilustra de forma brilhante a tática dele. Para resolver esse impasse impossível, Salomão solta um decreto que parecia, à primeira vista, um absurdo completo. Cortem a criança viva ao meio e deem metade para cada uma. Mas a jogada foi genial porque expôs a verdade psicológica por trás do desespero delas. A falsa mãe aceita a divisão, mas a mãe verdadeira diz que prefere abrir mão da guarda a ver o filho morrer. Essa decisão não entregou só justiça, foi um verdadeiro espetáculo de relações públicas. Solidificou um respeito e um temor gigantesco de toda a nação, deixando claríssimo que existia uma sabedoria extraordinária sentada no trono. O que nos joga direto para a nossa segunda parte, o templo e a queda. Com a paz interna garantida e uma diplomacia super afiada com os reinos vizinhos, começa o que a gente pode chamar de Era de Ouro. 66. Na verdade 666. Esse número impressionante é a quantidade de talentos de ouro que Salomão recebia todo ano. Para colocar isso numa escala mais palpável, estamos falando de cerca de 20 toneladas de ouro fluindo para Jerusalém anualmente, sem nem contar os impostos e presentes internacionais. O texto até brinca que a prata ficou tão comum que parecia pedra jogada na rua, de tão desvalorizada que ficou por causa de tanta riqueza. Só que, claro, toda essa glória monumental teve um custo humano e social pesado. 30 mil homens foram arrancados de casa para trabalhar em turnos de trabalhos forçados. Foram 7 anos inteiros só para construir o grande templo. Depois mais 13 anos levantando um palácio real colossal. E para manter toda essa paz internacional, Salomão fez centenas de alianças políticas através do casamento. O resultado? Um harém de 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. Um verdadeiro pesadelo diplomático. E é interessante notar, de forma bem parcial aqui, que o texto bíblico aponta exatamente essa rede gigantesca de casamentos estrangeiros como o gatilho principal para a ruína de Salomão. Então, o ponto crucial aqui é essa relação de causa e efeito. À medida que Salomão envelhecia, a lealdade dele também mudava. Para agradar suas várias esposas, ele começou a construir altares para divindades como Astarte, Camus e Milcom. Para a narrativa, isso foi a quebra direta do contrato fundacional da nação. Segundo o texto, essa atitude provoca a ira divina e traz um decreto pesado. O reino não seria destruído enquanto Salomão estivesse vivo, em respeito ao pai dele Davi, mas seria violentamente rasgado das mãos da próxima geração. E assim chegamos à terceira parte, o reino dividido.
A transição de poder quando Salomão morre é o exato oposto da segurança militar de antes. De um lado você tem o herdeiro legítimo, Roboão. Do outro, Jeroboão, um ex-supervisor de mão de obra que lidera as tribos do norte, que já não aguentavam mais tantos anos de trabalho forçado e impostos. Eles pedem um alívio para Roboão. Os conselheiros mais velhos e experientes dizem, pega leve, seja prudente. Mas Roboão ignora a galera mais velha, vai na onda dos amigos jovens e solta essa frase catastrófica. Meu pai os castigou com chicotes, eu vou usar escorpiões. Um verdadeiro tiro no pé diplomático. Essa arrogância acendeu a pólvora na mesma hora. O grande Império Unido acabou ali. O mapa simplesmente se estilhaça em dois. No sul fica o reino de Judá, bem menor, governado por Roboão, mas que ainda tinha Jerusalém e o templo, mantendo a linhagem de Davi. Já no norte nasce o reino de Israel, comandado por Jeroboão. Mas Jeroboão tinha um problema enorme. O centro religioso do povo dele ficava na capital do inimigo. Com medo de que o povo voltasse para o sul para adorar e acabasse o traindo, Jeroboão tomou uma decisão estrategicamente brilhante, mas que a narrativa condena com todas as forças. Ele instalou 2 bezerros de ouro nas extremidades do seu território, em Dan e Betel, criando uma barreira ideológica para evitar que o povo viajasse para Jerusalém. Vamos avançar e ver como tudo isso se acumula no Reino do Norte, porque o cenário vira um caos institucional completo. É sangue e conspiração militar o tempo todo. Para ter uma ideia, Nadab assume e é assassinado rapidinho. Baasa entra no poder exterminando toda a família anterior. Anos depois, Zambre dá um golpe, mas o reinado dele dura 7 dias. Isso mesmo, ele acaba cometendo suicídio botando fogo no próprio palácio quando vê que está cercado. Só depois o general Amri consegue colocar alguma ordem na casa e constrói a cidade de Samaria. Esse ritmo alucinante de troca de reis mostra bem o contraste brutal de instabilidade em relação ao sul. E tudo isso prepara o terreno perfeitamente para nossa quarta e última parte, Elias e o Monte Carmelo. Nesse clima de loucura política, o filho de Amri, o rei Acabe, assume o norte. Ele é casado com a rainha fenícia Jezabel. Eles vão além de só tolerar deuses de fora. Eles impõem o culto a Baal com todo o peso da máquina do Estado, perseguindo a oposição de forma violenta. É no meio dessa tensão extrema que o profeta Elias aparece do nada na corte. Ele decreta uma seca sobre a terra. Uma seca absoluta que dura anos, seca rios e causa uma fome generalizada. O relato conta que Elias é alimentado por corvos e depois sustenta miraculosamente uma viúva lá na região de Sarepta, até que chega o 3º ano sem chuva e é hora do acerto de contas. O confronto rola no topo do Monte Carmelo. Elias desafia o rei a levar o povo e os profetas do estado para lá. E olha a desproporção dessa batalha. De um lado, Elias sozinho, o último profeta do Senhor ali presente. Do outro, 450 profetas de Baal bancados pela rainha Jezabel. A regra era simples: o Deus que mandasse fogo por sacrifício era o verdadeiro dono do pedaço. Os profetas de Baal passam horas gritando, se cortando e dançando ao redor do altar. E o resultado? Silêncio total. Nenhuma faísca. Aí chega a vez de Elias, e a narrativa vai construindo essa tensão porque ele faz de tudo para garantir que um fogo natural seja literalmente impossível ali. Primeiro ele pega 12 pedras e reconstrói no altar, lembrando a época em que o reino era um só. Depois ele manda cavar uma vala funda ao redor de tudo. Então, no auge de uma seca histórica, ele manda jogar baldes e baldes daquela água preciosa em cima da lenha e do sacrifício, e manda repetir isso 3 vezes, até a vala transbordar de água. Sem nenhum frenesi ou gritaria, ele faz uma oração simples e direta ao Deus histórico dos patriarcas. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é a força do desfecho que o texto apresenta. Não é só uma faísquinha para acender o fogo. A narrativa descreve que o fogo cai do céu com tanta intensidade que consome não só a carne e a lenha encharcada, mas também queima as pedras do altar e evapora cada gota de água que estava na vala. Para quem escreveu o texto, essa era a prova irrefutável e absoluta de quem tinha supremacia sobre a natureza. O debate acabou ali, na frente de todo mundo. A multidão, que já estava exausta e faminta, cai no chão em choque e reconhece a autoridade do momento, gritando: "O Senhor é Deus!". O clímax é pesado. Os profetas de Baal são executados ali mesmo. E logo depois disso, Elias sobe um pouco mais no monte, olha para o mar e vê uma nuvem se formando. O céu fica escuro, o vento sopra forte e, finalmente, depois de 3 anos devastadores, a chuva cai com força, quebrando o ciclo de seca. Toda essa trajetória incrível dos 19 primeiros capítulos de Reis
É quase como uma montanha-russa, né? A gente começa vendo a riqueza absurda e o poder intocável de um grande rei e termina vendo um reino quebrado ao meio, sangrando por revoltas e em colapso moral. Todo esse épico deixa a gente com uma grande pergunta na cabeça sobre como o poder é frágil. Quando a gente vê essas lideranças humanas falhando e a narrativa colocando tudo em contraste com uma autoridade que está muito acima delas, fica claro quão profunda é essa literatura histórica e o que ela ainda diz sobre poder e lealdade hoje. Então, quando os impérios terrenos desmoronam, onde fica a verdadeira autoridade? Fica a reflexão para a gente digerir. Até a próxima análise.